Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender um pouco sobre gráfico dinâmico e hoje você vai aprender como fazer um relatório geral e analítico no mesmo relatório, no mesmo gráfico. Então você vai aprender a fazer um gráfico exatamente como esse. Aqui é um relatório de salários. Então eu tenho a empresa aqui Alfa e Ômega, que é a empresa que a gente usa fictícia para o nosso curso. E aqui embaixo eu tenho aqui, ó, de 0 a R$1.000, eu tenho 11 pessoas que ganham de 0 a R$1.000. Eu tenho 5 pessoas de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 3.000, de 3.000 a 5.000 e mais que 5.000. O detalhe legal é que quando você clica aqui embaixo, nessa legenda, você sabe quem são os funcionários. Nesse caso eu usei dois nomes fictícios, coloquei João, de 1 até... acho que é 19, e Maria também, nomeando Maria 1, Maria 2 e assim vai. E aí só você selecionar aqui embaixo que você vai saber quais são os funcionários correspondentes a esse gráfico. Lembrando que esse exercício, esse gráfico, eu uso ele como funcionário, mas você pode usar de diversas situações aí na sua empresa, de acordo com os dados que você mexe diariamente. Tá? Então vamos lá. Na prática, como é que a gente faz isso? Então a primeira coisa que você tem que ter, aí na sua empresa você com certeza tem aí um relatório, ou você pode exportar isso do seu ERP, ou então você deve ter isso na sua planilha, um relatório de funcionários, né, onde basicamente você tem o nome e o salário e outras informações como o cargo, endereço, telefone, enfim, você deve ter uma planilha, um relatório com todas as informações dos funcionários. O que nós vamos precisar nesse caso é só o nome. É só o nome e o salário, a coluna nome e a coluna salário. Você não precisa criar uma planilha nova. Você pode usar a mesma planilha que você usa, mas o importante é ter essas duas informações. E ao lado nós vamos ter que criar um grupo. Eu vou até apagar aqui a fórmula que nós vamos fazer do zero. Aí você cria uma outra planilha com os grupos que você deseja. Nesse caso eu usei de 0 a 1.000, de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 3.000, de 3.000 a 5.000 e acima de R$5.000. São os salários. São 5 grupos, mas você pode criar o grupo que você quiser de acordo com o que você precisar aí na sua empresa. Aqui nós temos o relatório de funcionários e aí nós teríamos que classificar cada funcionário em seu devido grupo. É claro que nós não vamos fazer isso manualmente, como por exemplo o João, eu sei que ele ganha 883, então ele está no grupo, nesse primeiro grupo aqui. E eu não vou fazer isso manual. Para isso, nós vamos usar uma função chamada PROC-V. Se você não conhece essa função, é uma função muito útil. E lá no meu blog, ninjadoexcel.com.br, tem uma aula específica sobre PROC-V e PROC-H, que são duas coisas muito importantes para você aprender aí no Excel, que facilita muito. Como é que funciona essa função PROC-V? Então, a primeira coisa, você vai colocar igual PROC-V, ou seja, PROC-V significa procura na vertical e PROC-H procura na horizontal. Nós vamos usar PROC-V. Então a primeira coisa que me pede aqui, ó, qual que é o valor procurado? Eu vou procurar esse valor, você pode selecionar esse do lado, que nesse caso é F4, ponto e vírgula. De onde eu vou buscar esse valor? Matriz tabela. Qual que é a matriz tabela nesse caso? É a tabela de grupos. Vou selecionar aqui. Depois de selecionado, você tecla aí no seu teclado a tecla F4. Por quê? Porque ele trava essa fórmula, ele trava essas células. Quando a gente for arrastar, ele não sair dessa seleção. Então, está travado, está certinho. Aí você clica em ponto e vírgula novamente. Qual é o número de índice da coluna? Ou seja, qual coluna eu quero trazer dessa planilha aqui, ó? Tem a coluna 1 e 2. Eu quero trazer a coluna 2. Então eu digito 2. Ponto e vírgula novamente. Aí eu tenho duas opções, verdadeiro ou falso. A opção verdadeiro, ela traz uma correspondência aproximada, que é o que nós vamos usar. E o falso é a opção de correspondência exata. Ou seja, ele pode procurar e ele só vai trazer se for realmente ao número que está aqui correspondente. Se não tiver 883 aqui,
ele vai trazer nada, vai trazer zero, vai dar erro. Então, nesse caso, eu não quero uma correspondência exata, eu quero uma correspondência aproximada. E o verdadeiro, ele corresponde ao número 1. Então, você pode digitar 1, fechar o parênteses e dar o Enter. Pronto, aí já trouxe aqui para mim. Lembrando que, para aprofundar melhor da função PROC-V, você pode ir lá no meu blog, que tem uma aula específica só sobre isso. Depois disso pronto, você pode arrastar a fórmula até embaixo, e aí ele já vai estar classificado todos os salários. Beleza? Então esse aí é o primeiro passo, essa função PROC-V. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai selecionar todo o intervalo da tabela inteira. Nós vamos inserir uma tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui mesmo, você pode ter a opção de colocar uma nova planilha, que ele vai criar uma nova aqui embaixo, ou uma planilha existente. Eu vou criar aqui mesmo ao lado, só para a gente fazer aqui mesmo, não sair daqui da tela. Bom, aqui é a parte de tabela dinâmica. Nesse lado direito, você vai ver as 3 colunas que nós temos aqui na planilha. Nome, salário e grupo. Você vai clicar aqui em grupo e você vai arrastar até linhas. Ou seja, eu quero que as informações de grupo, que é essa daqui, ela fique em linhas, assim, na horizontal. Se eu quisesse que ela ficasse nas colunas, eu arrastaria para cá. E depois eu quero que o salário fique em valores. Nesse caso, de forma automática, ele faz o quê? Ele agrupa tudo que é de 0 a 100, de 0 a 1000, e ele soma. Tudo que é de 0 a 1000, ele soma. Mas eu não quero saber os valores em soma. Eu quero saber a quantidade de funcionários que ganham de 0 a 1000. Então, para isso, você vai fazer o quê? Dá 2 cliques aqui em cima do título, soma de salário. 2 cliques, vai aparecer essa janela. Basta você selecionar aqui contagem. Eu quero que conte. Pronto. De 0 a 1.000 reais, eu tenho 11 funcionários. De 1.000 a 1.500, eu tenho 5 e assim por diante. Agora, com a tabela dinâmica selecionada, você vai vir aqui analisar. No meu caso já está selecionado. Você vai selecionar gráfico dinâmico. E você vai escolher o tipo de gráfico de coluna mesmo, que é o normal, é a primeira opção que vem aqui. E pode dar OK. Bom, aí ele criou o gráfico de colunas. Agora vamos à formatação desse gráfico. Esses botões aqui você pode ocultar, botão direito em cima dele, ocultar botões de campo. Esse aqui embaixo também você pode ocultar. Beleza. A legenda aqui eu não vou precisar, você pode tirar. Esse eixo também eu tiro. E a linha de grade eu posso tirar. E aqui eu posso colocar o título depois. Relatório de salários. Opa, salários. Beleza, aí eu posso, só questão de formatação, botão direito em cima da coluna, formatar série de dados. Aí aqui, ó, largura do espaçamento das colunas está em 219%. Você pode colocar aqui 50%, que ela fica mais larga. Coloque os rótulos. Automaticamente ele colocou em cima, tá certo. Aumenta só um pouquinho o tamanho. E aqui você pode dar um negrito aqui no título, só para... Beleza. Bom, a primeira etapa do gráfico dinâmico é isso. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vê que a tabela dinâmica, o gráfico ele está em cima, está aqui atrás, tá? Você vai selecionar a tabela dinâmica, que é essa daqui, todo o intervalo, sem deixar nada para fora. Você vai dar o Ctrl C, você vai copiar e você vai colar aqui ao lado. Colar. Então, todas as informações que estão aqui vão vir para cá. E tudo está interligado. O que eu alterar em um, vai alterar em outro. Agora, nessa tabela dinâmica aqui, nessa segunda, nós vamos fazer o seguinte. Com ela selecionada, nós vamos tirar o grupo do eixo aqui
do quadrante de linhas e nós vamos colocar em filtros. Que agora o grupo ele fica aqui em cima. Vou pegar o nome dos funcionários e vou colocar nas linhas, porque eu quero que os nomes apareçam em linhas. Então aqui ele puxou todos os funcionários que estão aqui, porque aqui no filtro tá tudo. E agora eu quero que, ao invés de trazer a quantidade de funcionários, que é a contagem de salário nesse caso, eu quero saber quanto que cada um ganha. Então eu venho aqui em contagem, dou 2 cliques e eu volto nessa segunda tabela dinâmica, eu volto em soma e dou OK. Pronto, aí ele trouxe o salário correspondente. Como nós só temos um João, nesse caso João 1, a soma do salário do João 1 é ele mesmo, porque só tem um. Só temos um João 2, que ele ganha R$905. Se nós tivéssemos 2 João 2, seria 905 mais 905. Na sua empresa aí, você pode ter nome repetido, mas cada funcionário é um só. Deve ter o número de matrícula, o número de ID, enfim, tem algum número que corresponde a um funcionário único. Então é só você deixar como soma de salário mesmo, ok? Agora você vai fazer o seguinte, você vai deixar selecionada essa tabela dinâmica, essa segunda que nós criamos, deixa aquela primeira de lado, agora o foco é nessa. Você vai vir aqui, analisar, e você vai criar uma segmentação de dados. Aqui, ó, inserir segmentação de dados. Qual segmentação que eu quero fazer? Eu quero fazer uma segmentação de grupo. Então eu seleciono somente o grupo e dou OK. Agora ele apareceu todos os grupos que eu criei, que são esses grupos aqui, ó. Tá? Então, todos os grupos que eu criei, ele está aqui agora. Vamos clicar agora com o botão direito. Nós vamos configurar agora os dados, a segmentação. Vai clicar nessa última opção, segmentação de dados, configuração. Você vai tirar o cabeçalho, que é esse cabeçalho aqui, nós não precisamos dele. E você vai tirar toda essa seleção daqui, desses 4. Pode tirar e dar OK. Pronto, já está começando a ficar aqui do jeito que a gente criou naquele primeiro gráfico. Só que eu quero um do lado do outro, eu não quero um abaixo do outro. Como é que eu faço isso? Deixo selecionado, venho aqui em colunas e vou deixar o número equivalente aos grupos que eu tenho. Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou deixar 5 colunas. Aqui. Eu vou pegar esse gráfico e eu vou substituir essa tabela dinâmica, a primeira que nós fizemos. Por quê? Essa primeira tabela dinâmica, ela serviu e ainda serve, não pode apagá-la, porque ela que é o gráfico. As informações do gráfico estão vindo daqui. E as informações da segmentação estão vindo dessa segunda tabela. Então, não precisa apagar. É só você colocar em cima. O gráfico em cima. Deixar um pouco maior. Aí você vai pegar aqui. Você está vendo que está com uma borda azul? Eu não quero com borda azul. Eu quero deixar ela sem borda nenhuma. Essa borda aqui, ó. Como é que eu faço isso? Clico. Vai aparecer aqui esse menu para mim aqui, ó. Opções. E aí eu tenho vários estilos que eu posso escolher. Esse estilo aqui eu já criei. Eu vou excluir, vou fazer do zero para você ver. Posso excluir. Agora você vai selecionar o estilo que você quiser. Qualquer um desses. Então você pode selecionar aí ao seu gosto. Vou deixar esse aqui mesmo, que é o padrão, tá? Você pode escolher qualquer um. Agora, para tirar essa borda, eu não consigo tirar dela mesma, porque ela é única, é a própria do Excel. Então, eu vou duplicar o estilo que eu escolhi. Se eu escolhi o amarelo, eu vou duplicar o amarelo. Se eu escolhi o cinza ou verde, tanto faz. Aquele que eu escolher, eu vou duplicar. Então, se eu escolhi esse, azul, vou duplicar. Aí vai aparecer essa janela para mim, que é esse Slicer Style Light 2. Aí eu vou fazer o seguinte, toda essa formatação aqui já vem padrão, que é uma cópia. Nessa primeira opção aqui você vai deixar limpar e vai dar OK. Vamos ver se funcionou.
Não. Sabe por quê? Porque eu não selecionei ainda aquele que eu criei, a duplicada. Essa aqui é a original e essa é a personalizada, aquela que nós acabamos de criar. Aí eu venho aqui e seleciono aquela que eu criei. Pronto, agora saiu. Agora eu vou sobrepor ao gráfico. Eu venho aqui e coloco aqui em cima. Deixa eu tirar aqui, ó, a borda, essa borda do gráfico. Clico no gráfico, formatar. Contorno você deixa sem contorno. E agora é só você alinhar bonitinho aqui para ficar bem alinhado o gráfico. Pronto. Agora, só você testar. De 0 a R$1.000, nós temos aqui 11 funcionários e esses funcionários são esses daqui, ó. De R$1.000 a 1.500 são esses e assim por diante. E esse é o gráfico dinâmico, onde você tem um relatório geral e o analítico tudo junto. Uma observação importante aqui, ó, você pode selecionar vários. Só você deixar o Shift pressionado ou o Ctrl e aí você tem tudo. Se você apertar, depois de ser selecionado tudo, você clicar em um só, você tira a seleção, tá? Então vamos supor, eu quero selecionar todos de uma vez. Eu venho no primeiro, Shift e vou até o último. Ele seleciona tudo de uma vez. Ah, eu quero o primeiro e o último só. Primeiro, Ctrl e o último. Observe que aqui, ó, ele não está com a formatação de moeda e não está com a pontuação. Como é que eu faço isso? Você vem aqui em soma de salários, 2 cliques, formato do número. Você pode escolher moeda ou número, você que escolhe. Vamos deixar número e as casas decimais e usar o ponto como separador de 1000. E pode dar OK. Pronto, já está separado. Agora nós vamos colocar o nome das colunas, que eu não quero que fique aparecendo rótulo de linha e nem soma de salário. Eu venho aqui e digito funcionário. E aqui, ou eu dou 2 cliques e altero aqui, ou eu posso alterar direto aqui. E eu posso colocar salário. Se der algum erro, já vou te explicar o motivo. Deu erro. Já existe um campo da tabela dinâmica com esse nome. Se der esse erro, sabe o que você faz? Você vem aqui, dá um espaço antes e dá OK, que ele vai considerar. Ok? Aí é um macete aí que dá para usar no Excel. Se der esse erro, tá? Se não der, não precisa fazer isso. E agora é isso. Agora você pode, depois você leva esse gráfico para um outro lugar, ou você pode imprimir direto. Se você quiser deixar ele mais apresentável, você diminui ele um pouco. Aqui, opa, aqui ficou faltando. Se você quiser selecionar e às vezes não conseguir, porque ele vai pensar que você está selecionando algum dado, vem aqui embaixo, ó, até aparecer essa cruz, ó. Aí dá certo para selecionar. Aí você cobre de novo e está pronto. Aí você pode fazer uma formatação aqui só para constar. Esse atalho que eu usei aqui foi Ctrl 1. Só o contorno e aí está beleza, tá funcionando, tá bonitinho. Beleza? Bom, essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá, tudo bem? Meu nome é Edson Cavalcante, do blog ninjadoexcel.com.br. E hoje eu estou aqui para te dar uma dica. Você quer obter um nível avançado em Excel? Eu acredito que sim.
Mas para a gente chegar lá no nível avançado de Excel, nós precisamos saber o seguinte: qual é o caminho que eu devo percorrer? Porque são tantas fórmulas, são tantas funções, são tantos recursos que o Excel apresenta, que às vezes fica difícil a gente entender como é que a gente chega finalmente num nível avançado em Excel. A dica que eu dou para aqueles que estão começando, tem o nível intermediário, é o seguinte: aprenda primeiro, foque todo o seu esforço em aprender a fazer gráficos no Excel. Por que isso? Eu vou te explicar. Quando a gente aprende Excel, quando a gente trabalha com Excel, qual que é o maior objetivo disso? O maior objetivo é apresentar um relatório para um superior, para a diretoria, para a equipe, apresentar dados atuais para chegar em um resultado futuro, certo? Então, nada melhor do que gráficos para mostrar essa linha do tempo. Então, o seu chefe ele não tá muito ligado em como você vai fazer isso, né? Existe até uma frase que não importa se o pato é macho ou é fêmea, o seu chefe ele só quer o ovo. Então não interessa se você vai fazer isso na mão, se você vai fazer isso de forma manual, se você vai fazer na calculadora, isso não importa. O que importa é que ele quer o resultado final, na velocidade que ele espera. Então, para que você possa se destacar e fazer isso de uma forma rápida e prática no Excel, a melhor forma é você aprender gráficos, cara. Aprenda gráficos, vai por mim. E você não precisa ter um nível avançado em Excel para aprender a fazer gráficos avançados, gráficos profissionais. Existe um curso que eu preparei especificamente para as pessoas que precisam aprender gráficos no Excel. São pessoas que não sabem praticamente nada de Excel, mas já têm uma familiaridade. E as pessoas também que têm um curso já avançado, que já têm um conhecimento avançado. Nesse curso eu mostro do zero, do básico, até o avançado, com gráficos que talvez seu chefe nunca tenha visto na vida dele, ou qualquer outra pessoa aí na sua empresa. Vai ter um link em algum lugar aqui na página, ou abaixo, ou do lado, eu não sei. Então você clica nesse link e você vai ser redirecionado para esse curso. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida, todos os meus dados estarão nessa próxima página, onde eu te vejo daqui a pouquinho. Te espero lá. Grande abraço.